Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Sessão Carole. E aí, como é que tá esse sabadão? Tá animado? Aqui tá super animado, sabe por quê? A gente tem entrevista hoje com o Erlanes Duarte, ator, diretor, cantor. Temos também um bate-papo super maneiro com as cosplayers Raíssa Gamassi e Juliana Lopes sobre o filme do Batman. Quais as expectativas aí pro filme do Batman? E também nós temos aí um bate-papo super maneiro com a Milena Mendonça sobre o carnaval. Vamos saber tudo sobre o nosso carnaval aqui de São Luís. Vem comigo! Ai, que saudade de carnaval, de um bloquinho de rua. E hoje eu trouxe aqui pra vocês a Milena Mendonça, que vai bater um papo super maneiro comigo sobre o carnaval em São Luís. Então, bora conferir! Fala, galera, eu tô aqui com a Milena Mendonça, que é conselheira nacional de passistas, é atriz, cantora, bailarina. O que mais, Milena? Rainha de bateria, atriz, modelo, apresentadora, tudo que brotar, que seja misturado com carnaval e arte, eu tô fazendo. Olha, que massa, Milena. Me conta quais são as tuas experiências aí com o Carnaval de São Luís. Conta um pouquinho pra gente da história do carnaval, o que você já viveu aí no Carnaval de São Luís. O Carnaval de São Luís, ele gosta muito de sujar os outros, né? Uhum. E assim, eu cresci no Carnaval de Morros, que é a cidade da minha família, e a gente tinha o Bloco de Sujos, que todo mundo saía pintado de preto, de verde, de tudo que era tipo de cor, e usava maisena, né? A maisena não pode faltar. Não, né? maisena não pode faltar. Se não tiver maisena, tem que ter pelo menos a farinha da tapioca. O que importa é a gente estar sujo e se jogar no carnaval. Eu sou rainha de bateria da Escola da Favela do Samba. Que massa. E participo da escola há 6 anos, vou pro 7º ano, né? Me tornei conselheira há 1 ano da PASB, que é a Associação de Passistas do Brasil, e eu represento o Maranhão. E a gente nota a diferença do carnaval do Rio pro carnaval do Maranhão. Do Maranhão, sim. Porque aqui, lá no Rio, a gente entende que o samba deles é o de escola de samba, aquele ritmo mais cadenciado de passarela. Aqui existem vários tipos de samba. O bloco tradicional, ele é um tipo de samba, né? Que ele é composto por ganzá, são muitos tambores, são vários instrumentos que lá no Rio não tem, né? E o tipo de abertura, o tipo de samba daqui é desconhecido lá. Ah, sim. E também é de passarela, eles não conheciam até então. Eu falei um pouco sobre o bloco tradicional lá pra eles não conhecem, eles não sabiam nem que aqui tinha escola de samba. E a gente tem escola de samba super antigas, como a Turma da Mangueira, que tem seus 90 e poucos anos, a Marambaia tem 60. São escolas que já tem muito tempo, só não tem um grande reconhecimento da grande massa. O samba ele vai se difundindo, né? Se enraizando em vai para várias vertentes. Essa foi a grande diferença que eu vi. E lá eles levam o carnaval muito a sério. Muito. Lá é uma parada assim que é profissional mesmo. Eu fui na Sapucaí, então eles têm todo um cuidado com a passarela para que não fique escorregadio. Inclusive eu tô tentando trazer essa seriedade mais pra cá. Sim, porque o posto de rainha de bateria antigamente não era tão valorizado aqui. E hoje eu trouxe mais esse intuito de estamos ali com alguma importância. Sim. Né? Não é a importância só de estar representando a bateria sambando, mas você pode falar também. O mestre de bateria, a rainha de bateria são pessoas muito importantes na escola de samba, no meio do carnaval. Entendeu? E o posto da mulher falante, né? Da mulher política, da mulher, da imagem da mulher ali exposta, mas que também tem coisas a acrescentar além da beleza ou do samba. Com certeza. Até porque crianças se espelham na gente, né? Eu vi, já cansei de estar em apresentações e meninas virem me abraçar e dizer que queriam ser que nem eu. E eu não quero que sejam só uma imagem a passar. Poxa, Milena é rainha de bateria, mas Milena canta, dança, atua. Todo um conteúdo tem por todo trás, um conteúdo. Né? Sim. O carnaval ele traz muito disso, porque a gente pode ser o que quiser no carnaval. Posso ser a Mulher Maravilha. Exato. Eu posso ser o Shrek. Não tem sexo, não tem cor, não tem gênero, não tem nada. Você pode ser o que você quiser. Entendeu? Isso serve pra vida também. Exatamente. Olha que palavras maravilhosas aí da Milena, já deu um show aqui, né? E eu vejo também muito essa tradicionalidade das raízes maranhenses aqui, né, no carnaval daqui, esse folclore também que eles usam muito, né? Então tem toda essa diferença, né? Me conta, tem alguma o fofão, exatamente, o fofão, que a galera sai toda de fofão aqui, né?
Me conta alguma marchinha aí que tu gosta muito. Canta um pedacinho pra gente, já que tu é cantora, né? Vai cantar um pedacinho pra gente. Olha, a Marrom fez um bloco de carnaval aqui chamado Escangalhada. Então, ela tinha diversas marchinhas e acho que a gente pode contar uma delas, né? Tá passando aquela. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Eu quero que a cidade pegue fogo. Fogo de amor, fogo de amor. Conta pra gente uma novidade que tu soube essa semana, uma novidade aí pra gente. Na quarta-feira eu recebi a informação que eu estaria compondo juntamente com mais 3 amigos o elenco do musical da Marrom, né? Que vai ser lá em São Paulo. E assim, é uma experiência incrível, um sonho que a gente dorme e acorda, acho que não vai realizar, e quando a gente se espanta, Deus abençoe, a gente tá ali. Então eu nunca imaginei que eu fosse fazer parte de um elenco tão grandioso como o da Marrom. E assim, representar a nossa terra da terra, né? Pelos próprios. Agosto a gente entra a estreia, aí vai São Paulo, Rio. São Paulo parece que são 2 meses em cartaz, aí Rio, São Luís, aí parece que tem Recife, Bahia, são 9 estados. E o projeto quer levar, né? Já tem encaminhamento para ir para Portugal, França. Uau. E a própria Alcione está articulando para levar a gente para Angola, porque a gente sabe que a gente tem aqui no Maranhão peças incríveis da arte, né? A musicalidade da Alcione é algo incrível de se ver, porque além de cantora, ela é instrumentista, e como ela é instrumentista de sopro, ela conhece escalas que a gente, que não tem esse contato com o instrumento, não conhece. Tanto que nacionalmente, aliás, internacionalmente, ela é conhecida como Aretha Franklin do Brasil. Então, poxa, que honra é essa absurda, né? De saber que uma maranhense é conhecida como uma Aretha, que a gente endeusa por toda a sua magnitude, e a gente sabe que aqui no Maranhão também tem uma tão magnífica quanto. É isso aí. Então é isso. E a gente deseja todo o sucesso do mundo pra você. Amém. Com certeza vão abrir muitas portas. Eu Você representa. Eu vou ser dirigida por Miguel Falabella, cara. Miguel Falabella, ele tava aqui na ilha, pensou aqui e viu o quão é cheio de pessoas talentosas, e ele tá tentando em nome do Senhor Jesus, ele vai conseguir fazer o coral Marrom com as pessoas selecionadas. Então a gente tá indo, mas foi plantado aqui também uma semente para fazer um coral que rode o Brasil, cantando as músicas de Alcione em diversas vozes e todas essas coisas de harmonização que a gente adora. É isso aí, Milena. Então agora, bora cair no samba pra comemorar. Bora! Solta o som, DJ! Chegada no Ludorama, curtir um jogo de tabuleiro com seus amigos, tomar uma cervejinha, comer um hambúrguer. E novidade, hein, gente? Karaokê! Vem pro Ludorama! Vem! Não é mesmo? E eu chamei aqui o Erlanes Duarte para contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, num papo super maneiro, super descontraído. Então bora conferir essa entrevista maravilhosa. Fala galera, eu tô aqui em mais uma sessão maravilhosa na sala 3 do Cine System, com quem? Com o Erlanes Duarte. Fala aí, Erlanes. Fala galera, Carol, prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho de cinema. Isso, fala aí pra gente, conta aí pra gente como que você iniciou essa carreira aí no cinema, como é que foi? Na verdade, o meu momento com a arte começa com a música, aos 15 anos de idade,
E depois de um certo tempo a gente decidiu enveredar também pelos caminhos do cinema, já no final de 2012, onde a gente tem uma proposta de fazer um filme que pudesse falar do Maranhão, da nossa maranhensidade, do nosso jeito de ser, das nossas expressões, nosso acervo artístico, arquitetônico, que pudesse falar do Maranhão. E aí a gente tem a ideia de fazer O Moleque Tá Doido, né, o filme. E aí a gente consegue gravar ele em 2013, em 2014 a gente lança. E aí depois disso é tudo a história, é o que a gente já conhece, é o sucesso, graças a Deus, que vem acompanhando os projetos. Que legal, que legal. E é legal que você pega bem das raízes, né? O folclore, as figuras aí de São Luís, né? A gente trabalha muito com essa questão das lendas, que a gente tem a lenda Serpente Cantada, Dom Sebastião. Então a gente quis trazer isso para o universo também do Moleque Tá Doido, porque é justamente essa mistura, desde do que a gente tem de bonito, né, na nossa arte, ao nosso jeito de falar. Quer dizer, é um filme para o maranhense se ver, se curtir na telona. Eu acho que é o mais importante. Por isso esse sentimento de pertencimento, né, instigar mesmo isso no nosso povo. E o sucesso do público que comprou essa ideia e foi ao cinema, né, continua indo aos cinemas assistir esse projeto. Então a gente mexe um pouquinho com isso também, até personagens icônicos, folclóricos. Tem o próprio Daniel de Latouche, que a gente traz a vida de um jeito meio cômico. Tem a famosa Gangue da Bota Preta também, que a gente trouxe de volta com um ar super leve, super cômico, na figura do Ricardo, que é sensacional, que é o Zé Mucura. Então a gente passeia assim, por esses estilos e por esse universo que o Maranhão tem, que é muito rico. Assim. Foi uma mistura que deu certo. Sim, muito certo, né? A galera curte muito esses personagens icônicos. E assim, qual foi o insight que você teve pra ter essa ideia de fazer O Moleque Tá Doido? Qual foi o insight, assim, não, agora eu vou fazer esse filme? Na verdade foi cursando publicidade e propaganda. E aí a gente se sentiu preparado, assim, pra entrar, porque o cinema sempre foi uma paixão. Mas uma coisa é você fazer a música, você trabalhar com a parte fonográfica, outra coisa é o visual, né, que é muito complexo, é muito difícil. E aí só no final de 2012 que a gente teve coragem, tinha uma galera da faculdade também que fazia comigo, já tinha uns artistas que eu conhecia, quer dizer, muitos, a maioria deles não eram atores profissionais, mas eles já tinham uma arte na veia, então eram coreógrafos, artistas circenses, eles trabalhavam em grupos folclóricos aqui do Maranhão também, então tinha esse viés que a gente podia trabalhar desde os ensaios, né, a marcação de cena. Então foram meses assim intensos de ensaio com essa galera. E a gente decidiu fazer realmente, vamos fazer uma comédia para começar. Legal. Porque a comédia ela é muito comercial no Brasil. Sim, é verdade. Mas naquela época a gente não imaginava que a gente conseguiria lançar o filme numa sala de cinema, de um multiplex, que a gente sabe que é muito difícil, é muito concorrido, é um mercado muito complicado e que naquela época a gente não tinha ideia. Assim, a gente só queria terminar o filme e tentar uma sala. E deu tudo certo, a gente conseguiu 3 salas no primeiro filme e aí foi um sucesso. A gente naquele momento quebrou os recordes do cinema maranhense até aquele momento. E foi uma inspiração. O engraçado é que o Moleque Tá Doido ele não teria uma continuação. Sim, né, a gente fez o primeiro. Uma franquia. Isso, aí no final das gravações a gente teve a ideia de, vamos continuar. Sim. E aí era uma loucura, porque você não tinha ideia se faria sucesso o primeiro e como é que você queria engatar num segundo. Então foi um grande tiro assim no escuro e uma questão de sorte, mas vamos arriscar. E deu super certo, porque na época que a gente falou, a produção ficou meio dividida. Rapaz, não é bom. Eu disse, se não der certo, a gente lança um final alternativo para a internet. Mas acabou que deu certo. Assim, a gente deixou no ar, criou uma expectativa, depois veio logo o Moleque Tá Doido 2, que aí arrebatou tudo e foi sensacional. Então, assim, aquela decisão naquele momento foi acertada, assim. E hoje a gente tá chegando no 4º filme da franquia. É algo impressionante. Inclusive, eu tenho conversado com alguns diretores de outros estados. São poucos os projetos que chegaram a um 4º filme, né? Uma franquia de filmes. Então a gente continua fazendo história aí no cinema. Com certeza. E assim, você acaba inspirando, como você falou, outros diretores regionais a fazerem mesmo, porque às vezes a pessoa fica só no papel, né? Não, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não, foi lá, meteu a cara, fez, né? Fez o primeiro filme, botou já que ia continuar, e se não continuasse, tu mesmo falou, vou botar na internet, não interessa, eu vou fazer o segundo filme. A gente nunca teve uma super produtora por trás, nada disso, eram jovens ali unidos para fazer acontecer.
Então, a partir desse momento, outros produtores, outras pessoas começaram também a trabalhar, tirar os roteiros da gaveta e ir pra luta, assim. A gente sabe que não é nada fácil, mas a gente conseguiu um pouquinho disso, ajudar nesse sentido. É isso aí. E assim, você teve uma sacada muito legal, porque você mesmo falou, né, que começou com a comédia, mas já tá indo aí pra outros gêneros. Conta aí pra gente. A gente saiu da zona de conforto literalmente, porque ao produzir Currupira, o Demônio da Floresta, o filme gerou uma polêmica, uma repercussão gigantesca, mas acima de tudo, o que é mais interessante no Currupira é que levantou-se um debate, mesmo que o filme não tenha esse cunho político, religioso, ou tenta afetar alguém, ou qualquer etnia indígena de forma alguma, mas o filme gerou essa comoção, esse debate sobre o folclore brasileiro. Então olha que fantástico, a gente fez um filme, um subgênero, um slash de terror, que seria só mais um filme para você assistir entre amigos, se entreter, e a gente tem uma super discussão em volta do filme no Brasil inteiro. Então, de repente, era um dos assuntos mais comentados do Brasil. A gente estava estampando os principais jornais brasileiros e com muita força, né, com a força que a internet tem. E foi sensacional nesse sentido, porque as pessoas estavam pesquisando sobre folclore, sobre a origem das nossas lendas. Esse debate, se a gente pode ou não pode pegar uma figura do nosso folclore e pegar uma visão sombria, como é o filme, da lenda. Então foi muito interessante ver tudo isso, foi algo gigantesco em volta do projeto. Mas acima de tudo, o filme tem agradado demais, as pessoas têm assistido, têm se divertido, têm curtido. Eu acho que isso é o mais importante, porque a arte, Carol, ela precisa ser livre na sua expressão e na sua criação. É muito perigoso quando você tenta podar as pessoas que criam, de certa forma, a arte, porque a gente está caminhando para o lado da censura. Como isso não aconteceu com o filme, as pessoas viram e se divertiram muito, viram que o filme é muito bacana. O importante é que, além do debate levantado, o filme fez muito sucesso. Então as pessoas acabaram assistindo e comentando. E foi muito legal, porque assim, uma coisa é você fazer humor, fazer comédia, e outra coisa é você fazer terror, que é uma coisa completamente diferente. Verdade, então quando diferente. você pega, eu sempre exemplifico isso, contextualizo isso no seguinte: quando você pega um roteiro que você tem uma piada, uma sketch, você coloca 2 atores aqui dentro do Cine System, lá na beira do muro, no canto de uma esquina, mas se a piada funcionar, ok, valeu. Quando você pega no roteiro de terror, a atriz se arrasta pelo mangue, não dá pra você fazer isso. Você tem que botar a atriz pra se arrastar no mangue, você tem que ir até o mangue. A não ser que você tenha milhões pra simular isso no estúdio, que não é o nosso caso. Mas é muito difícil, é muito mais complicado, muito mais complexo. O tempo, a trilha, né, as óticas diferentes. Então, como a gente quis fazer um slash, uma coisa mais popular mesmo, de gritos, de tensão e tal, a própria criatura, que foi muito bem produzida, o pessoal de arte arrebentou nesse filme. Que legal. Eu acho que foi muito interessante, assim, foi um grande desafio e nos preparou, assim, claro, para poder encarar esse filme. A gente já tinha 4 nas costas, né, quatro longas de comédia. Então essa experiência, essa expertise da equipe, até para a gente solucionar essas problemáticas que surgiam na produção. Tudo isso foi com essa bagagem que a gente teve de Moleque Tá Doido. E a gente chega num filme mais compacto, num filme de terror. Um filme de terror. As pessoas estavam falando sobre terror no Brasil, que a gente sabe que é um nicho muito pequeno e que existe ainda um certo preconceito. E um filme regional. Erlandes, então, só pra gente finalizar aqui, que esse papo tá muito bom, né? Mas infelizmente, né, a gente tem um tempo curtinho aí. Assim, conta pra gente quais são as tuas influências no cinema. O que você gosta muito de assistir, que você te inspirou a fazer cinema? Quem são essas pessoas? Os diretores, atores? Então, eu tenho muita vontade, quando me perguntam isso, de dizer assim, poxa, a minha influência é o cinema europeu, enfim, mas não, a minha influência é aquele cinema que todo mundo curtia mesmo, de Sessão da Tarde, sabe? Desde Jim Carrey, as comédias de final de 1990. O Jim Carrey é uma referência. Os Trapalhões aqui no Brasil, simplesmente fantásticos. Então, o Chaves, essas são, para comédia, são as minhas referências, né? Então, essa leva de filmes que veio de lá do final de 1980, 1990, início dos anos 2000, é um cinema que eu curto muito, assim, que fez muito parte da minha infância, da minha adolescência, e que me inspirou para os filmes. Se você assistir Moleque Tá Doido, você vai ver um pouquinho desses filmes dentro dele, assim, dessa comédia nonsense americana também. Então a gente juntou o Brasil com o cinema americano e a gente com essa comédia. Sim. Desde Corra que a Polícia Vem em 33 e um terço, tem Os Deuses Devem Estar Loucos, Top Gang. Então assim, é uma leva de comédias sensacionais que a gente tinha na época e que foram grandes referências assim para mim nesse sentido.
Que maneiro, é isso aí. E conta pra gente aí se tem algum projeto por vir, pode contar, não pode? Vai ter alguma coisa que vai... algum filme que vai aparecer aqui no Cinesystem, vai passar aqui? Certamente a gente tem agora o grande finale dessa saga, que não termina o projeto. As pessoas estão assim, mas pô, tem que terminar. Não vai terminar o projeto Moleque T Doido. Pelo contrário, porque o projeto está ganhando força no Brasil. A gente vai terminar essa saga porque ninguém aguenta mais vir no Cinesystem e dizer assim, poxa, continua. Alguém precisa saber do final desses caras para essa saga. E justamente para a gente zerar isso e reiniciar uma nova história, né? Uma história mais genérica que a gente possa curtir no Brasil inteiro. A gente está se preparando para isso. A gente também está preparando uma série para a TV que eu acho sensacional. E aí a gente está nos últimos nos últimos trâmites aí para acertar isso. E a gente quer também continuar saindo da zona de conforto, sabe, Carol? Indo para outros gêneros que eu acho importante como cineasta, já que a gente mergulhou no cinema. Acho que fazer drama, vem um drama por aí, pode vir outras coisas como um musical, por exemplo. Então, assim, tem coisas interessantes. Tô até te dando aí já um spoiler gigantesco aí de uma ideia que a gente está tendo. Legal. Mas poder passear por isso, né? Poder viver o cinema da melhor forma possível e poder produzir, que eu acho mais importante. Não só a gente, mas todo mundo que tem vontade, para você, que é um cineasta, que é um produtor, que não tem tanta experiência, mas quer fazer alguma coisa, faça, né? Tire o roteiro da gaveta, vá à luta, vá em frente. A gente sabe que não é fácil, é muito difícil, mas a gente precisa ter atitude, não só coragem, mas atitude de levantar da cadeira e fazer e produzir. É muito legal. É isso aí, essa é a mensagem do Erlandes Duarte, gente. Uma mensagem aí para todos os cineastas, para todo mundo, né? Que tem que ter atitude e correr atrás dos seus sonhos. É Com isso certeza. Aí. Valeu, Erlandes. Obrigado, muito obrigada. Carol. Valeu. Ansioso pro filme do Batman. Eu tô super! E eu chamei aqui duas meninas que são experts em DC Comics, Marvel, super-heróis, é isso mesmo. A Juliana Lopes e a Raíssa Gamasso vão contar pra gente quais as expectativas pro filme do Batman. Vem comigo! Fala, galera! Eu tô aqui com essas duas mulheres maravilhosas, cosplayers, que vieram aqui contar as expectativas pro filme do Batman. É claro que eu também vou dar a minha opinião, né? Juliana Lopes, conta aí pra gente, Ju. Conta aí pra gente quais cosplays que você já fez, né? Muito famosa aí pelos cosplays, Mulher Maravilha e muitos outros aí. Conta pra gente. Gente, então, tudo bom com vocês? Muita honra estar aqui com a Carol, muito agradecida. E assim, os cosplays que eu já fiz foram, assim, eu já até perdi as contas, porque tiveram muitos cosplays. Teve a Mulher Maravilha, eu já fiz a Ravena, a Arlequina eu só fiz um teste de maquiagem, mas eu nunca fiz esse cosplay dela mesmo. Tem da Gata Negra, da Marvel, Viúva Negra, muitas. Olha, muita coisa mesmo, hein? E a Raíssa também maravilhosa, que cobre da Arlequina, né, Raíssa? Claro, né? Tudo bom com vocês? Também é uma honra estar aqui hoje, sendo convidada para falar sobre esse filme. E assim, gente, eu já fiz cosplay de tudo. Da Marvel, da Psylocke, da Mera, da DC, né? Nossa! Também já fiz da Sakura, da Misa Mãe. Assim, eu misturo tudo, filme, anime. Assim, o que me der vontade eu vou lá e faço. É uma coisa assim muito que vem de dentro, sabe? Que muito bom! Legal. Ai, que legal, né? Então vocês sabem aqui que elas, né, além de cosplayers, são experts nesses filmes aí de super-herói, estão sempre ligadíssimas, né? Com certeza. Então, bora aqui saber o que vocês acham sobre esse novo filme do Batman. O que vocês esperam? Conta aí pra gente. Então, gente, a minha expectativa sobre o filme, ela tá bem alta. Porque é um ator mesmo que ninguém imaginaria que estaria no filme. Então, assim, eu quero me surpreender de uma forma positiva, porque eu sou muito fã dele. Com certeza, sempre fui, né? Desde os primeiros filmes do Crepúsculo. E, gente, sério, lógico que eu colocaria muita expectativa em cima disso. E também eu tenho expectativa porque o filme ele vai abordar muito do início dos quadrinhos, aquela era mais retrô, do HQ do ano 1. Então, gente, é algo que a minha expectativa tá grande no filme e no ator. É isso aí, Raíssa. Assim, nos bastidores tu já me confessou aí que tem uma quedinha pelo Robert Pattinson, né? Gente, claro. Assim, nos filmes eu assistia lá, eu vi o Jacob, até que tava no cinema, e muito gostoso. Mas o meu coração, sério, gente, sempre foi do Robert Pattinson.
Ainda mais agora no Batman. Tem muitas chances de ser um filme muito legal, porém Sim. não vou criar expectativas, tá? Não vou criar expectativas porque realmente a gente cria muita expectativa e chega lá e acaba se decepcionando. E tu, Ju, o que tu acha? Eu tô contigo, porque eu não tô, assim, tentando criar muitas expectativas, Sim. não tô tão ansiosa, Uhum. porque, assim, geralmente a DC tende a decepcionar. Só que eu sou muito decenalta. Então eu quero muito, óbvio que o filme seja muito bom quanto foi o Coringa, né? Sim. Mas assim, eu tô torcendo que seja bom e tudo, mas a minha expectativa não tá alta, então eu quero me surpreender lá na hora. E é claro que a escolha do Robert Pattinson pro Batman foi uma surpresa, assim, todo mundo chocou. Foi que nem a da Mulher Maravilha. Porque Sim. a Gal, ninguém tava aprovando no começo. Estavam falando, nossa, mas essa mulher é estranha e tal, muito magra. E ela detonou. E hoje ninguém mais vê a Mulher Maravilha sem ser a Gal, né? A gente não consegue mais olhar outra pessoa sem ser ela. Por isso que minha Verdade. expectativa tá alta em relação ao Robert Pattinson. Porque assim, desde o novo filme do Coringa, a DC vem mostrando um potencial muito forte pros filmes. Ainda mais abordando esse lado mais sombrio. Sim, e o que exato. tudo indica nos trailers, eles vão abordar esse lado mais sombrio do Batman e trazer um Batman que ainda não foi tão visto e tão explorado, que é o do HQ mesmo. O detetive, aquele Isso, detetive detetive. mesmo. Exato, o detetive. No trailer aparece até uma cena com os nomes no chão, sobre o que ele estava investigando em relação ao Charada e também ao Pinguim. Então é muito, assim, tá mais pra esse lado do detetive mesmo. Vai ter dizem que vai ter uma transição. No início ele é mais vingativo, justiceiro, pra herói. Eu acredito que vai abordar muito isso, dessa transição do personagem. E até o Neymar, né? Foi lá. Sim, o Neymar. Não, ainda bem que não deu nenhum spoiler, né, gente? Eu acho que ele foi contratado pela DC, sabe por quê? Porque no da Marvel ele deu spoiler, nesse ele não É verdade, mas ele colocou nos stories que eu vi, assim, rei dos spoilers. Ele só colocou. Sim. E o Robert é muito fã dele, né? Vocês viram que ele deu Sim, a máscara lá vi. pra ele de presente. Seria uma honra pra mim, então. Tu tinha até me falado dos bastidores aqui, que tu tinha visto na HQ, né, que a Mulher Gato ela é muito parecida com a da HQ, onde eles se casam. Onde eles se casam. Colocaram uma atriz idêntica praticamente à Mulher Gato do HQ que casa com ele. Então eu acredito que vai ter muito essa abordagem, né, de um casal. Porque nos outros filmes não aborda tanto isso. Sim. É mais pra parte de super-herói e outras coisas. Eu acredito que vai ter uma história mais profunda, assim como foi no filme do Coringa. Vendo a trajetória, né, do Robert Pattinson aí, ele começou com Crepúsculo, que era um filme mais adolescente e tudo mais, né, blockbuster e tal. Aí ele foi pros filmes undergrounds, onde explorou bastante as atuações dele, né, então ele foi explorando bastante aí até ele chegar nesse papel do Batman. Então, realmente, assim, não é em vão, né, que a gente tá criando uma expectativa. Querendo ou não, a gente cria uma expectativa ali no filme. E eu acredito, né, tô torcendo pra que ele seja um Batman, assim, inesquecível pra todo mundo. Com Se não certeza. for pra todo mundo, pra mim vai ser. Então, pronto, olha, Robert, tu tem que ver essa entrevista. I love you, Robert. Ju e Raíssa, me contem aí quais são as expectativas dos cosplayers. Tá vindo alguma coisa por aí desse novo universo? Sim. Ai, gente, então, eu infelizmente não vou ter tempo pra produzir antes do filme, porque geralmente quando eu faço um cosplay novo, eu gosto de produzir antes de chegar ao filme pra ficar naquele lance de divulgação durante o filme, né? Só que eu não vou ter como, porque já tô com outras produções de outros cosplays, então não tem como, mas eu tenho muita vontade de fazer ou a Mulher Gato ou a Batgirl. Ou as duas. E também no universo do Batman, eu tenho vontade de fazer, tipo, a versão Coringa também, feminina. Ah, eu acho muito massa. A Arlequina, aquela versão também de roupa vermelha. E também a Era Venenosa, eu tenho muita vontade de fazer. Ai, eu acho muito linda a Era Venenosa, Acho cara. linda demais também. Acho muito massa também. Eu também não fiz nenhum cosplay assim pro filme, mas eu tenho muita vontade de fazer também da Era Venenosa e da Arlequina, que são as personagens que eu gosto muito. Assim, eu vi a Era Venenosa, né, da Uma Turma. Eu tenho vontade de fazer também um dia. Apesar de eu não ser cosplayer, né, eu já fiz uma aí de Mulher Gata. Ah, eu vi! Vou passar pra vocês verem aí também. E eu tenho vontade de fazer também essa da Uma Turma também, que eu acho muito glamourosa, assim, as roupas dela, muito bonitas. Vocês são umas artistas aí. Muito obrigada por virem aqui, né, darem opinião aí sobre o filme do Batman. E a gente vai ficar aqui
ansiosa pra assistir esse filme. Com certeza. Com certeza. É isso aí, muito obrigada, meninas. Obrigada. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido mais um programa Sessão Carol. E eu tô aguardando vocês todo sábado, às 10h30 da manhã, aqui na Band Maranhão. Não deixem de seguir as nossas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!